Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Soraya, eu sou pedagoga, psicopedagoga, me especializei em inclusão e neurociências. Eu trabalho há 28 anos com educação, atuei como docente, como coordenadora pedagógica da rede privada de educação e ultimamente eu tenho trabalhado como palestrante e com formação de professores, né? Sejam todos muito bem-vindos para nós conversarmos a respeito de formação docente, que é algo tão crucial nos dias de hoje, né? E nós podemos dizer que a atualidade, ela nos coloca muitos desafios. Um dos desafios é o trabalho com a tecnologia, então, desde já, eu peço desculpas se de repente algo tecnológico não sair correto, porque todos estamos aprendendo, né? E que bom que nós estamos aprendendo. E esses desafios que vão sendo colocados na vida da gente, eles vão refletir, né, em que caminho seguir em relação ao professor do século XXI, né? Em 2016, né, um jornal de grande circulação aí no Brasil, ele causou uma polêmica muito grande, porque ele trouxe uma reportagem que dizia que os professores e os garçons, eles estavam entre os bicos mais buscados. E aí a Lide, né, dizia que era uma chance para as pessoas, né, porque a qualidade de trabalhadores informais, ela tinha crescido muito, e essa medida era uma saída para o desemprego, né. E embora a reportagem ela tenha se referido basicamente a função de professor particular, a forma como a chamada foi feita, causou muito estranhamento, né, e algo assim incendiário, uma reação incendiária para a época, principalmente nas redes sociais. E aí, no ano seguinte, houve uma nova polêmica, e aí, dessa vez, com razões muito mais justas. Por quê? Um determinado grupo aí educacional brasileiro recrutou uma celebridade televisiva, lançando um curso de formação pedagógica na modalidade EAD, com a chamada segunda graduação. Torne-se um professor e aumente sua renda. Não precisa de vestibular. Bom, é aí que nós precisamos pensar, né, sobre a formação de professores. Assim, de todo modo, embora, né, o contingente de educadores, ele seja formado por diferentes perfis, aquelas pessoas que realmente têm o dom, que nasceram para aquilo, que sonharam em lecionar, e aqueles profissionais também que disseram, bom, eu vou ser professor, porque se alguma coisa der errado na minha vida, eu tenho essa profissão para seguir. E aí, o que a gente precisa pensar é que esse problema, ele passa principalmente pela questão do aperfeiçoamento individual, né? Então, é preciso assumir diferentes responsabilidades, né, pelo próprio aprimoramento, né, nosso, né, individual, de construir uma jornada, e uma jornada que não seja uma jornada meia boca, mas que seja uma jornada para a excelência dessa, eu diria, nobre ocupação, né? Se nós formos pensar a respeito da profissão do professor no mundo, nós temos em Portugal políticas, né, políticas referentes ao sistema educacional, com uma estrutura sindical muito forte e que contribui para que os profissionais eles contem com a progressão na carreira, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, são ainda alguns países cujo título de profissional de professor, ele só é alcançado a partir do doutoramento. E aí, no Brasil, o que a gente tem, né? Professores com muitas dificuldades, carreiras e papéis acadêmicos aí passando por um ponto crítico, e aí o que diríamos, né? Diríamos que o professor ele está ameaçado de extinção, né?
ou não. Então, vamos lá. Nós temos que pensar, deixa eu colocar aqui, que assim, na verdade, para evoluir como professor, nada melhor, nada mais certo do que desenvolver continuamente competências para o exercício dessa profissão, né? São, sim, atividades, desafios muito grandes, né? Que existem muitas competências simultâneas. Sem dúvida, né? Podemos dizer aí que o professor, ele é um agente de mudança, né? E ele é um líder. E um líder, como eu diria, não como um gestor de uma instituição, mas líder do seu próprio grupo, líder dos seus alunos, né? E existe aí uma crescente de responsabilidades que o professor vai tendo que assumir. Então, ele é um agente de mudança por quê? Ele é um agente de mudança porque ele forma cidadãos, né? E por isso ele precisa ser ético, ele precisa ser profissional, ele precisa construir um modelo de aprendizagem real, compreender as exigências do momento, mostrar ao aluno a necessidade de analisar e refletir sobre o mundo, né? E principalmente ele ser um ser que se transforma para transformar o outro, né? Ele precisa analisar o quanto a sua carreira parece parada ou andando de lado e diagnosticar realmente, né, como está o seu trabalho nas diferentes dimensões. E aí a gente pensa num mundo complexo, né? Um mundo complexo em que vivemos. Todos devem já conhecer a expressão mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? Um mundo, como diria Bauman, é um mundo líquido, né? Um mundo que exige mudança, e a mudança é agora, um mundo de dúvidas, um mundo competitivo, um mundo acelerado, instável, um mundo que exige, vamos dizer, conexões em rede, estabelecimento de novos contatos, né? E um mundo em que você tem vários caminhos a seguir e que você nem sabe ao certo que caminhos são esses, né? E aí, em frente a esse mundo VUCA, o que a gente tem? Nós pensamos nas intenções da educação do século XXI. E nós precisamos pensar que o século XXI, ele já se iniciou há 20 anos, né, e que em alguns momentos nós estamos atrasados em relação às propostas educacionais, né. A BNCC, ela trouxe aí no seu bojo, né, a aprendizagem por competências, isso deveria ser colocado em prática até 2020, e aí o que nós temos hoje, né, estamos em 2020, já no 5º mês, temos muitas iniciativas, sim, muitos professores competentes, mudando a sua prática, investindo, né, na aprendizagem por competência dos alunos, mas nós ainda estamos a passos largos, né? Nesse momento, poderíamos dizer que por conta da pandemia, poderíamos dizer que sim ou não, né? E ainda existe aí um novo paradigma educacional que fala que até 2030 a educação deve ser 1 por 1, né? O que significa isso? A máxima de personalização e de individualização do processo de aprendizagem, né? Por conta do avanço da inteligência artificial. E aí, se nós formos pensar, será que a inteligência artificial vai substituir a figura do professor? E aí a gente pensa que, nesse momento, é bom acreditarmos que não, até porque um computador, um robô, ele não vai ter as competências socioemocionais, né? A interação com o aluno, o ouvir, o acalmar, né? E por aí vai. E aí nós estamos num mundo, no período da 4ª Revolução Industrial,
né? Um momento em que nós precisamos reinventar a sala de aula, nós precisamos desconstruir a sala de aula, né? O professor, ele tem que se renovar, porque a aula tradicional não cabe mais, né? Os espaços mudaram, os alunos mudaram, eles estão conectados com a informação o tempo todo, eles não querem receber conteúdo pronto, até porque eles vão direto na internet e eles conseguem, né? Eles são nativos digitais, e nós, professores, somos imigrantes digitais, né? Então, o professor, ele precisa se reinventar, ele precisa ser criativo, ele precisa propor desafios, né? Aliar-se à tecnologia, sim, saber trabalhar com projetos e tornar-se efetivamente um mediador, né? Eu penso que as novas tecnologias, elas estão trazendo não uma revolução, não uma denúncia e não uma condenação a um modelo clássico, né, de estudo, de aprendizagem, de sala de aula, mas a potencialização de elementos que justamente são desse modelo clássico que nós tínhamos, né, a figura do professor, a figura do aluno, o conteúdo, que não é o conteúdo por si mesmo, mas é o conhecimento, as fontes extras de leitura, as formas de avaliação, os feedbacks, né? Então, professores e alunos, nesse momento, precisam ser autônomos, precisam ser protagonistas dos seus processos de aprendizagem. Afinal, o que nós temos? Professores e alunos que ensinam e que aprendem, né? E todas essas competências, elas devem ser o desafio aí, o grande do professor, né? Então, quem é esse novo professor? É aquele que se reinventa, né? E ele precisa voltar para uma pauta mais humanística, mais filosóficas, né? Desenvolver aí competências para si mesmo e contribuir para o desenvolvimento de competências dos seus alunos, que saibam lidar com pessoas, com a diversidade, com as adversidades, né? O professor, ele precisa se envolver em atividades acadêmicas notáveis, né, que gerem aí um conhecimento inovador, ampliando o seu foco de estudo, ampliando o seu repertório de atividades, né. E aí, mais uma vez, eu venho falar a respeito de competências, né, porque as competências, elas estão, assim, no topo do desenvolvimento, hoje em dia, né? E o educador, ele tem, sim, múltiplas competências distribuídas aí em quatro dimensões, diríamos, né? 4 dimensões do seu fazer. E não como formas isoladas, fragmentadas, mas que se interligam, né? O ensino, a pesquisa, a gestão, a extensão. O ensino corresponde ao ato de lecionar, né? Lecionar aí, entre aspas, mas seria tudo aquilo que envolve o trabalho de sala de aula, né? O relacionamento direto do professor com o aluno, e aí caberia aqui dizer os encontros de sala de aula, as novas modalidades virtuais, os caminhos aí que a tecnologia passou a nos possibilitar, né? A pesquisa, que é o campo de produção científica do professor, né? A rigor, o conhecimento científico, ele é produzido, né, pelo professor, pelas pessoas, né? E aquilo que é discutido dentro de sala de aula, ela é útil para a produção de conhecimento. A gestão, como eu dizia lá no começo, né? É tudo que envolve o trabalho, as atribuições e os trabalhos de liderança desse professor durante o seu trabalho pedagógico, né? A liderança da sua turma, o respeito desenvolvido entre os integrantes, enfim. E a extensão, que vai além, né? São as inúmeras possibilidades que nós temos hoje em dia com a educação continuada, né? Congressos, seminários, webinars, as lives, né? Nesse momento atual que nós temos. E aí, sabendo gerenciar essas 4 dimensões, nós vamos
atingir aquilo que nós chamamos de professor de alto desempenho, né? Será que nós somos professores de alto desempenho? Queremos ser esse tipo de professor, né? E o que será que eu preciso para ser um desses professores, né? Isso nada mais é do que eu conseguir integrar 3 conjuntos de saberes, né? O conhecimento propriamente dito, que é a minha área de expertise, aquilo que eu mais sei fazer, né? O meu conhecimento, o meu conteúdo, o meu domínio daquilo que eu vou desenvolver com os alunos, né? A parte pedagógica, que são todos os procedimentos, as metodologias para o desenvolvimento da aprendizagem, do tecnológico, né, que vai facilitar com que eu compartilhe recursos, que eu disponha dos mesmos para resolução conjunta de problemas e de democratização do aprendizado, né. Eu acho que a tecnologia é uma nova realidade de comunicação, que vai despertar os alunos para o aprendizado, né? E esse aprendizado vai acontecer de uma forma muito mais efetiva, muito mais motivadora, e essas novas tecnologias, elas vão se encaixar em 3 teorias, né? As ferramentas do Learn by Doing, né, que é o aprender fazendo, a comunicação assíncrona, que nem sempre as duas partes estão juntas ao mesmo tempo, e a conversa em tempo real, né? Eu sei que aí a gente poderia entrar aqui numa discussão a respeito das vantagens e desvantagens da tecnologia, né? Não é por esse caminho aí que nós vamos seguir. Mas é importante pensar na curadoria dos materiais disponíveis para o professor, né? Com o uso da tecnologia, porque o professor, ele precisa ele precisa se formar, ele precisa ir atrás do seu trabalho, né, do conhecimento, ele precisa ser um designer de currículo, ele precisa ser um curador de informações, ele precisa ter a capacidade de qualificar o conhecimento para desenvolver bem a sua prática docente, né, ele precisa dosar aí, que eu acho que é extremamente importante, o apelo à novidade, aos procedimentos didáticos, né? Então, é assim, é uma constatação de que o mundo mudou, de que os jovens têm uma capacidade invejável de lidar com a tecnologia. Então, chegou a hora, né? A escola, ela precisa entrar de verdade no século XXI, né? E pensando que os jovens, eles têm essa característica aí de ser os nativos digitais, é preciso considerar também que os alunos, eles têm uma característica comum com com as outras gerações, né? Eles anseiam, eles têm a necessidade de conhecimento, eles têm uma expectativa de serem acolhidos por um professor que vai auxiliá-los, né, a resolver problemas, a contornar obstáculos, a auxiliá-los na jornada, né, em busca de conhecimento. Então, não adianta também abarrotar a sala de aula com poderíamos aqui chamar de geringonças eletrônicas, se o professor não mudar a sua prática, se o professor não for, não orquestrar, não for o maestro, né, e analisar como é que os seus alunos conseguem aprender, né? E aí estabelecer regras, estabelecer propósitos, porque senão a aula vai se desvirtuar e ela vai nada mais acontecer como uma experimentação de curiosidades tecnológicas, né? E aí, com o retorno das aulas, nós pensamos, primeiro, quando vai retornar, que não sabemos. Falamos aí sobre a incerteza desse mundo, né? Então, qual o caminho a seguir? Bom, então nós temos que considerar que mais ainda os alunos estarão com diferentes níveis de aprendizado, né? Nós temos que considerar que a escola e a família, nesse momento, têm aprendido, né, porque é um aprendizado, a ter um olhar diferente para a educação, né? A situação, que nós estamos vivendo agora, ela tem nos despertado para tantas questões voltadas para a relação entre as pessoas, né, para a relação humana.
Então, o que fazer? Acho que primeiro nós nos fortalecermos enquanto pessoas, acolhermos esses alunos que também passaram por uma situação inusitada, né? Acolhermos as famílias nas suas dúvidas a respeito de como vai ficar, meu filho aprendeu, como vai ficar o currículo, passa de ano, não passa, enfim. Mas aí, pensar também sobre a flexibilidade que nós vamos ter que ter, né, nesse tempo todo, personalizando a aprendizagem, usando modelos híbridos de aprendizagem, investindo muito nas metodologias ativas, né, na rotação por estações, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, desenvolvimento de competências, geração de conhecimento, de conexões em rede, é muito importante trocarmos com outros colegas, o que ele pode fazer na realidade dele pode não servir, como pode servir sim para a minha realidade, com certas adaptações, né? Potencializar a aprendizagem colaborativa, isso agora, isso quando terminar essa pandemia, e, acima de tudo, pensarmos numa intencionalidade, né? Termos clareza daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós acreditamos enquanto uma educação inovadora, né? E o professor, ele precisa ser o primeiro a ser sensibilizado com isso, investindo na própria carreira, porque só assim, e até com uma mudança de mindset, que daria aí um outro webinar, uma outra live, se eu for pensar no futuro, será que existe futuro? Né? O futuro, ele não existe, o futuro, ele é presente, e é só a partir dessa mudança de paradigma que nós temos, né, é possível que o professor desenhe estratégias que vão possibilitá-lo que ele alcance um alto desempenho na sua função docente, né, por meio de inúmeras e variadas competências, integrando o conhecimento. Então, esses novos caminhos, né, como eu falei, como era o tema dessa webinar, seria romper paradigmas, né, e é algo irreversível, não tem como esperar, nós temos que pensar no agora, né, ele é presente. Então, eu agradeço muito a colaboração de vocês, espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, peço que vocês deixem os comentários de vocês, que vocês façam perguntas para que a gente possa dialogar, eu possa responder as perguntas de vocês, para que nós possamos refletir juntos, e nós aumentamos os nossos domínios, e além do Face, nós estamos no Instagram e no LinkedIn, ok? Então, muito obrigada pela parceria, uma boa noite para vocês, e até uma próxima. Tchau, tchau.